ter um saber raso sobre dado assunto, né, por vezes vai usar outros artifícios que não a reflexão para mobilizar a discussão conosco. Então, nós trabalhamos com, né, uma concepção de comunidade de aprendizagem pautada no pós-estruturalismo crítico e desenhada numa percepção que parte, né, do nosso saudoso Freud, que diz que conhecimento é processo, né? Conhecimento é um processo pelo qual o esclarecido toma forma e dá protagonismo aos sujeitos. Ele diz que nunca nós teremos o saber instituído se ele não passar pelo esclarecido. Né? Quer dizer, no momento em que ele não passa pelo esclarecido, ele não cruza o crivo da compreensão. Não cruzando o crivo da compreensão, ele é aquilo que nós criticamos tanto. Mera, né, informação que é repassada, transmitida. Nós vamos falar um pouco também dos termos pejorativos que a pós-modernidade trouxe para subjetivar e aniquilar a educação. Nós vamos falar um pouco disso também, tá? Então, para nós iniciarmos hoje, né, eu gostaria de dizer para vocês que, né, eu não sei se vocês têm ouvido por aí, eu tenho ouvido muito, inclusive, né, de prefeituráveis, candidatos a prefeito, né, e candidatos, né, a legislativo, uma ideia, né, perversa, se tratando de pós-moderno ou se tratando de contemporâneo. Nós vamos começar por aí para poder chegar nas políticas públicas educacionais. Eles usam um discurso que é o discurso do novo normal. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Olha, depois da pandemia haverá um novo normal, né? Vamos todos aguardar, porque passada esta crise pandêmica, nós teremos um novo normal. No momento em que eu assumo o discurso novo normal, e não da nova ordem social, que são coisas diferentes, a nova ordem social implica em reconstrução. Veja só, nova ordem social implica em reconstrução. Novo normal não, né? Porque se é normal, né, se é um novo, mesmo novo, né, se é um normal, não implica em reflexão e reconstrução. Então, há um discurso perverso solto por aí, que diz que nós viveremos pós-pandemia, quer dizer, durante a pandemia, nós estamos todos estátuas de sal, né? Pós-pandemia, nós viveremos um novo normal. Quer dizer, a ideia de novo normal já é típica da pós-modernidade. Porque quando eu digo que eu estou inserido no novo normal, eu assumo a minha posição de espectador. Eu não estou disposto a reconstruir nada. Eu não estou disposto a fazer revisão de bases estruturais ou estruturantes. Então, há que se ter cuidado com o discurso novo normal. Para nós estruturalistas, pesquisadores, que discutimos de maneira esclarecida o processo de produção de conhecimento, não existe novo normal. Existe um chamado para ontem, né, de uma nova reconstrução social. E a nova reconstrução social implica, né, em colocar interrogações em todos aqueles regimes de verdades que nos governaram até aqui, né? Nós vivemos um regime de verdades que vieram, né, esses regimes, nos governando até aqui. Nós fizemos um discurso já encomendado de que a pandemia nos colocou em stand-by, em estátua de sal, ninguém produz nada na pandemia, né? Vocês já não ouviram isso? Não, deixa para depois da pandemia, né? Vai ler o livro depois da pandemia, vai ver novela, vai ver o Grenal, e não estou criticando o Grenal, mas eu quero dizer o seguinte, né? A pandemia parece pra gente um tempo neutro. Vocês não têm essa sensação, gente? Isso é também característico da pós-modernidade. Como a pós-modernidade implica não num novo normal, mas numa nova reconstrução social, e quem nos governa, né, e os regimes de verdade duros, pétreos, que nos, de certa forma, limitam, não sabem o que fazer conosco, eles usaram a pandemia
para dizer o seguinte: durante a pandemia não se produz. Então, a pandemia é o tempo da bolha, é o tempo de ficar numa bolha, né, até o novo normal vir, né, até o novo normal vir. Primeiro, não existe bolha. Nós estamos aqui, eu e vocês, produzindo, né? Então, vejam só, não existe esse atemporalismo que foi criado entre o que era e o que será, né? Então, as pessoas dizem, não, é tempo pandêmico, não se produz nem mais nem menos, só o necessário, né? Isso é um discurso pós-moderno, intencional, porque, né, as forças que nos governam, e aí eu não estou citando, né? Eu estou trabalhando com a ideia de Estado, de poder. As forças que nos governam não sabem como lidar com a pós-modernidade. Elas não sabem como lidar com a pós-modernidade. E quando elas não sabem lidar com a pós-modernidade, elas estão deixando a gente em bolha no período da pandemia e já trabalhando com um discurso que é um discurso para não mexer muito, que é o famoso discurso do novo normal. Se acalmem que depois da pandemia nós teremos um novo normal. Não tem novo normal, tem reconstrução social, que já começou no momento em que nós nos declaramos, nós confessamos a nossa fragilidade diante da manifestação do planeta. O planeta se manifesta, mais uma vez, como se manifesta historicamente. Se nós vamos pegar a história da civilidade, ele vai se manifestando, só que agora ele se manifesta com contundência. Como as pessoas que nos governam não têm a leitura pós-crítica e não têm a concepção de comunidade de aprendizagem como nós temos, o discurso deles sempre será subjetivante e reducionista. Subjetivante e reducionista na perspectiva de nos manter, né, numa falsa realidade, né, nos manter numa ideia de que nada vai mudar. Terminando a pandemia, um novo normal não tem novo normal. Tem reconstrução social. E reconstrução social implica em pegar uma esfera, isso e bater nos blocos de tal forma que a gente desmanche para reconstruir. E isto, né, dá, né, aqueles que não trabalham com uma concepção de busca de conhecimento, muito medo. Eles têm medo porque o contemporâneo é o intangível, o contemporâneo é o que não se pega. E esses sujeitos que governam em nível de Estado e desenham as políticas públicas, inclusive as de educação, eles vêm de uma ideia tão sólida, se tratando, né, de construção social, que a gente tem visto absurdos, né, ditos inclusive em cadeia acional. E nós ficamos pensando como que alguém diz algo assim numa entrevista. Poderia ter se preparado para a entrevista. Só que esse sujeito, veja só, entendendo que haverá um novo normal e que nós estamos numa bolha, ele diz o que dá na cabeça dele. Porque, na verdade, para ele, né, nós estamos agora todos congelados, viramos estados de sal e não pensamos, vimos. Então, o que for dito está dito e pronto. Né? Então, sobre essas questões que nós vamos falar, partindo de uma pergunta que eu faço. Né? Não quero resposta, porque eu vou discutir com vocês. Quem está ganhando com a liquidez? Quem está ganhando com a liquidez, né, oriunda da pós-modernidade? Tem gente ganhando com a liquidez, com a superficialidade desenhada pela pós-modernidade. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Porque nós temos que ter claro aquela ideia de Sun Tzu, a arte da guerra. Tem um fragmento do livrinho do Sun Tzu, a arte da guerra, que é um livrinho lá sobre estratégia que a gente usa e lê, né? Eu li há muito tempo, mas lembro de algumas coisas, né? Tem memória boa. Ele diz o seguinte: quando você não tem estratégia, você virou estratégia de alguém. Quando você não tem estratégia, você virou estratégia de alguém. Ou seja, né, quem está ganhando com a liquidez da pós-modernidade?
pós-modernidade. Quem está ganhando com a liquidez da pós-modernidade? Porque enquanto estão trabalhando conosco com uma ideia de bolha, com uma ideia de novo normal, tem projetos sendo votados, temos políticas, né, inclusivas sendo chanceladas, temos entrevistas dadas que, né, se tomadas pelo superficial que está aí fora, nós vamos levar tiro, né, porque essas entrevistas, esses ditos do Estado, vamos trabalhar com a ideia de Estado, esses ditos do Estado são ditos classificatórios, excludentes, carregados de superficialidade, sem concepção científica, aliás, com ciência, né? E aí eu digo da ciência aquela que provoca, né, esse novo normal, que provoca essa ideia de que, né, nós sairemos da pandemia e voltaremos a fazer tudo como fazíamos antes, porque é assim que vai funcionar. Então, nós temos que ter aí uma visão extremamente pós-crítica para lidar com essas pessoas. Eu, por várias vezes, essa semana, gurias e gurizes, disse, não existe novo normal, meu amor. Novo normal é só na sua cabecinha, né? Existe reconstrução social, que já deveria ter começado, né? Existe uma reconstrução social que já deveria ter começado. Mas como eles estão apostando, porque tem gente ganhando com a liquidez, eu vou falar disso daqui a pouco, tem gente ganhando com a liquidez. Como tem gente ganhando com a liquidez, a ideia é nós continuarmos com aqueles discursos conformistas. Novo normal, tudo vai passar, né? Tudo vai passar. A ciência está avançando de maneira avassaladora nas vacinas, aguardem mais um pouquinho, né? Quer dizer, são discursos que nós vemos que são discursos para ganhar tempo. né? É discurso para ganhar tempo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, e vocês vão talvez dizer, Rodrigo, é teoria da conspiração, não é constatação histórica. Tem gente de Estado, e quando eu digo de Estado é de poder, estudando a pós-modernidade como nós. Estudando a pós-modernidade como nós. Só que nós estudamos a pós-modernidade a partir de uma ideia pós-estruturalista e crítica. Esses sujeitos estão sendo muito bem pagos para estudar a pós-modernidade, estão estudando ela numa concepção estruturante e histórica. Porque a ideia é não nos deixar sair da gaiola, não nos deixar sair da bolha. Então, qual é a melhor forma? Manter a superficialidade. Quanto menos reflexão, quanto menor for a capacidade de entender o contexto, quanto mais curta for a visão planetária do sujeito, mais fácil de manipular, né? Então, tem pessoas com crivos de pesquisa como nós aqui, né? Chanceladas pelo CNPq como nós, chancelados pelo Educacampus como nós, discutindo a pós-modernidade como forma de nos acoplar a uma ideia superficial de novo normal. Se novo normal já assusta, imaginem uma ideia superficial. E aí, gente, o Bauman diz, em tempos líquidos, para a gente poder pensar um pouco disso, que o contemporâneo terá algumas características. Eu vou me permitir ler elas aqui, eu fiz algumas anotações, e depois eu vou retomar a discussão. Ele diz assim, as características do contemporâneo serão a superficialidade, a condição volátil, as reflexões implícitas, informações manipuladas, relações atemporais, reconstrução perversa de valores, cultura, educação, sujeito, presente, passado e futuro. Olha só que interessante, né? Então vejam que o Bauman, né, ele desenha o momento que nós estamos vivendo. Ele desenha quando ele diz o seguinte, né? Vocês vão estar pisando em riquezas, com um Estado que não tem capacidade, né, de refletir e incidir em protagonismo acerca da realidade, né? Diante disso, vocês viverão, né, as informações manipuladas, fake news, né, as informações manipuladas e uma ideia perversa, reconstruída de cultura, de educação, de presente, passado e futuro e de sujeito.
né? E se nós pararmos para pensar, vejam só, né? O nosso problema na Constituição, né? Na Constituição de Estado, de poder, de Estado próspero, não está, e vejam bem, né? Não está repousada na dimensão técnica, está repousada, né, na posição que o Estado, como fonte de poder, determinou. E aí, quando eu falo em Estado, repito, eu falo da governança, eu estou falando de Estado como esfera federal, esfera estadual, o poder instituído. O poder instituído nunca nos manipulou tanto como tem nos manipulado agora, né? E agora, na pós-modernidade, né, a manipulação, ela vem sem maquiagem. Antes tinha Mary Kay, né? Eles passavam a Mary Kay antes. Agora não passa mais Mary Kay, né? A política de educação inclusiva vai abrir um leque extremamente, né, interessante para os surdos, haja vista e vai na contramão da extinção do cargo feito pelo presidente. Então não estou entendendo essa loucura toda, né? É que a superficialidade faz com que eu decida por dia, né? É característico da pós-modernidade. E nós estamos falando de presidência da República. Quer dizer, se decide por dia. Hoje eu decido que esta árvore será amarela. Mas amanhã, se a minha prima vier à minha casa e disser que quer a árvore verde, eu pinto ela de novo, né? Só que como ficam as pessoas que já disseram que a árvore é amarela, né? Como fica a credibilidade, né? Que é um elemento que se perde na pós-modernidade. Nunca nós vivemos uma condição tão incrédula de perspectiva de política pública. A perspectiva de política pública tem um descrédito. Por quê? Porque ora se cria uma política pública que, né, com o passar e o raiar do dia, né, vê uma outra irmã política pública que vai na contramão daquela que nasceu no dia passado. Né? Quer dizer, não há uma compreensão clara de presente, passado e futuro. Ou passado, presente e futuro, né? Trabalhando com a ideia lógica. Porque qual é a ideia que nós tínhamos na modernidade sólida? Na modernidade sólida, lá onde a gente nasceu, né? A gente olha para o passado, era assim que a gente pensava, me ajuda. A gente olha para o passado, vê no passado os fatos históricos, se apropria deles e os utiliza como ferramenta balizar para minimizar os erros no presente. Minimizando os erros no presente, maximizando os acertos, nós teremos um futuro em tese aqui, né, modernidade sólida, um futuro adequado, né? Colocaria aqui em xeque o adequado, mas eu estou usando a expressão de modernidade sólida. O que aconteceu? Nós migramos para a líquida, e a líquida tão superficial desconstruiu a temporalidade, né? É esta a preocupação que nós temos hoje com pesquisadores. A temporalidade foi desconstruída. E como ela foi desconstruída, a coisa funciona assim. Se der vontade hoje de criar uma política pública sem analisar impacto, sem analisar eficiados, sem analisar custo-benefício, sem analisar protagonismo, eu faço. Porque eu tenho poder de Estado, né? E eu sou atemporal. Eu sou uma pessoa atemporal. Eu sou uma pessoa que estou acima do bem e do mal, né? Eu estou acima do bem e do mal. E mesmo que as pessoas falem em decoro, mesmo que as pessoas falem em Constituição Federal, né? Rezar e seguir a Constituição Federal, as pessoas ouvem como se fossem uma pedra. Elas não absorvem, porque elas não desejam absorver. Não é porque elas não sabem que tem que absorver. Não é interessante refletir sobre uma postura atemporal, né? Uma postura que não tem responsabilidade se tratando de impacto. E por que eu digo essas coisas, né? Para dizer para vocês que no momento, né, em que o contemporâneo, né, reinventa alguns conceitos, ele traz a educação, por exemplo, depois eu vou falar um pouquinho de cultura, mas ele traz a educação como um processo de agregação. Só que, né, enquanto está na ideia da agregação, tá ótimo. Mas aí nós acrescentamos a palavra perversa, a agregação de informação, a agregação informacional. O novo conceito de educação é mensurável, é medido,
né? E aí eu não estou dizendo que não dá para medir, eu estou dizendo que a aprendizagem como fenômeno, não como processo mais, porque ela não é mais processo, ela é fenômeno, né? Como fenômeno, a forma de medir, né, usada é inadequada, né? Então vejam que, né, nós voltamos à ideia de uma política pública educacional atemporal, ou seja, né, a gente vai mobilizar as políticas públicas do Estado de acordo com os nossos interesses, porque nós estamos acima do bem e do mal, acima de qualquer coisa, né? A pós-modernidade traz aos feudos de poder, e isso Bauman diz com uma clareza muito contundente, traz aos feudos de poder essa falsa ideia de que o poder de Estado está acima da vida. O poder de Estado está acima da vida, né? Vocês querem provas maiores do que o que a gente tem visto? Né? As forças de Estado ignoram a vida. Elas estão atendendo às necessidades de quem manda, né? De quem manda, e não do protagonismo da massa. E quando eu digo massa, entendo que eu falo aqui de todos e todas, né? Porque a gente pensa em política pública como um conceito, né, e aí um conceito reduzido, né, de uma ação ou corretiva para corrigir um erro, ou para corrigir um dado histórico, né, pensa daí nas cotas, pensa daí para fazer uma correção histórica, ou para minimizar impactos de desigualdade, né, elas vêm ou para fazer correção, ou para minimizar impactos. Isso é estudo de política pública. Se a gente vai discutir política pública, a gente sabe que a política pública vem com essas duas atribuições, ou para corrigir, ou para minimizar, né? Vejam que não há uma preocupação, senão intencional, de quem manda, né? Quer dizer, a impressão que a gente tem é que não há mais cordão umbilical entre Estado como feudo de poder e realidade instituída onde esse Estado governa. O Estado determina. E aí, gente, vem o que de mais perverso o contemporâneo fez conosco, nós, todos, profissionais de educação, né? Eles trabalharam com uma ideia de descompromisso com produção de conhecimento, né? Porque se as avaliações de larga escala, se o documento orientador, né, são dois alinhavos, uma política de currículo, uma política pública de currículo, né, a BNCC é uma política pública de currículo, e as avaliações de larga escala são uma política pública de avaliação. Elas foram criadas pelo mesmo feudo de poder, e elas são antagônicas. Uma é subjetivante, reducionista de currículo, e não esclarecida em concepção pedagógica. A outra que avalia é objetiva, classificatória e excludente. Tudo no mesmo balde. Olha a loucura disso. Então, nós construímos um currículo ontem que não dá conta, né, da métrica da política irmã, né, da política pública de currículo. Olhem a perversidade disso. Por que isso? Para dizer que nós não sabemos ensinar. A ideia é testar a nossa incompetência. Só há uma resposta para isso, né? Numa concepção pós-estruturista ligada a uma dimensão crítica da produção de ensino. Fragilizar o futuro docente, fragilizar os trabalhadores em educação, né? Eu não sei se vocês viram agora, há poucos dias, né, um monte de vídeo de 40, de 30 segundos, da professora que chora quando conversa com o seu aluno, né? E uma campanha linda que eu achei máxima, era assim: não deixe seu professor sozinho na sala, né? Ame seu professor, entre na sala e não deixe ele sozinho. Coitadinho do professor, né? Vocês vejam que eles estão nos colocando numa caixa de Pandora, né? Sabe a história da caixa de Pandora, que abre e tem tudo de pior? Pois lá vai estar o professor também, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma técnica de Estado, há uma intenção de Estado, de poder, de dizer que a educação brasileira não funciona. Porque no momento em que o Banco Mundial entender que a educação brasileira não funciona, nós teremos as escolas cívico-militares não mais por adesão, mas como uma política de Estado para corrigir as incompetências.
Quem são os sujeitos da incompetência? Nós todos, né? Então é preciso que a gente enxergue isso. Nós não estamos enxergando que quando eles dizem assim, né? Não abandone seu professor na sala, acompanhe seu professor, não deixe sozinho, né? Quer dizer, eles estão dizendo assim, não deixa o sujeito morrer a míngua, né? E eles estão dizendo o seguinte, nem o aluno já vem mais professor, né? E eles fazem uma campanha grande, a gente compartilha. A gente compartilha, porque, né? Olha que legal, aluno com o professor na sala, mas é obrigação desse aluno, né? Como profissional que eu sou, eu estou lá e ele deve estar lá também. E isso tem que ser esclarecido de algum jeito, né? Se eu tiver que fazer uma live, o CPM eu vou fazer, né? Agora eu estipulei, voltei a dar uma assessoria para o município aqui, que a coisa estava feia. Eu estipulei, eu quero uma live com o CPM. O CPM tem que ajudar a fazer a mobilidade com as famílias, né? Porque eu não posso ver professor de motoca, né, atravessando banhado para levar um pacote de atividade. Tem professor afundando em banhado para levar pacote de atividade. E não estou dizendo que não pode, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não somos carteiros. Eu não fiz concurso para carteiro, né? Eu não fiz concurso para carteiro. Eu não estudei para ser carteiro. Então, assim, se é o dia de buscar atividade, é o dia de buscar atividade. Como você vai fazer? Eu não sei, porque é da minha competência eu fiz. Aí você vê, por exemplo, aqui em Alegrete, né? Aqui em Alegrete, a matéria enorme da professora com sua lambreta assassina. Professora com lambreta assassina, invadindo os bairros, né? Vestida de anjo e entregando atividades. Gente, isso é desqualificar, né? O nosso espaço de poder. E quando eu digo de poder, eu digo de profissionalidade. Então é nesse sentido que eu sou muito preocupada. Porque vejam só, né? A presidência da República, o ministro da Educação, né, o senhor ministro da Educação, eles já deixaram claro que a educação brasileira não funciona. E isso está implícito e explícito. E vejam que eu não estou aqui fazendo análise desse sujeito, eu estou fazendo análise de discursos. Os discursos estão aí, acessem. Eu acesso toda hora no YouTube. E vou anotando, eu anotei um discurso do ministro, onde ele chama a gente de incompetente, né, de 5 maneiras diferentes. De 5 maneiras diferentes, 5 maneiras diferentes de chamar um professor de incompetente, né? Quer dizer, ele vai usando expressões e frases soltas para deixar implícita que a educação, né, como a educação básica não funciona. E eu não estou dizendo que a gente não tem problema. Eu não estou dizendo que a gente não tem problema, a gente tem problema. Agora, daí dizer, né, que nós todos compramos os nossos diplomas, alto lá, né? Daí dizer que 4 anos de universidade não nos serviram para nada, fora a lato sensu, fora o estricto sensu, fora os grupos de pesquisa, fora as leituras que a gente tem feito. Então, nós temos que entender que, né, tem que ficar claro que há uma política instituída de enfraquecimento da figura do professor. Ou seja, né, que o professor fique nas mãos de um conceito líquido também. Quem é o professor? Né? Quem é o professor? Aqui já se usa a ideia de que no ensino, olhem só, no ensino remoto, o professor é um tutor. Já acabam os concursos para professor e nós vamos ter concurso para tutor de aula. E nós vamos instruir os alunos. Né? Então vejam que é uma tendência muito clara, né, de enfraquecimento da figura do professor, né, de tornar a política para a política pública de avaliação, né, externa. Elas são, né, água e óleo. Elas são água e óleo. Quando chancelaram a base, eles deveriam ter revisto a política, né, pública de avaliação de larga escala, porque é claro que não vai fechar. Uma fala em conceito subjetivante, a outra fala, né, numa concepção objetiva, classificatória, excludente, né, e ainda
ainda, né, extremamente escrachada, porque você pode acessar o dado da escola, ver quem tirou mais, quem tirou menos. Tem gente que faz até, sabe o quê? Tem gente que faz até bandeira, né, põe na frente. Olha aqui, Deb, né? Só que isso também é ajudar o inimigo. Porque no momento em que uma comunidade toda aplaude uma política pública classificatória, excludente, que não conversa com a política de currículo, nós estamos dando ouro ao bandido. Nós estamos dando ouro ao bandido. Então, é preciso que eu e vocês, meus colegas e meus colegas amados, que atencionar isso. Peraí, eu tenho que dar motoca lá. E aí, né? Eu não tenho EPI, porque eu não tenho EPI, né? Eu não tenho, veja só, protocolo, eu não conheço o protocolo clínico de saúde. Eu não fiz técnico de enfermagem, né? Se eu não fiz técnico de enfermagem e não tenho protocolo de saúde, e a orientação é que eles busquem na escola, sinto muito. Na escola que eu coordeno, ninguém vai pegar motoca. Ninguém vai pegar motoca. Ninguém vai pegar motoca, ninguém vai, ninguém. Nós não podemos ter. Claro que hoje, por exemplo, nós temos 2 professoras aqui em Alegrete com suspeita de Covid, porque foram entregar atividade na casa, uma inclusive até mate tomou mate, proseou, depois que ela terminou de prosear, a menina disse, eu tô com fulaninho que tá com Covid. Pois é, mas ela já tinha tomado mate, ela já tinha comido bolo, ela já tinha sentado. Então, na verdade, né, há que se pensar nessas questões que vão trazendo pra gente pistas, né, de enfraquecimento de processo. Gente, para mim está claro, né, que há um tempo, e escrevam aí no caderninho, o tio depois confirma, há um tempo para o Estado e o Estado poder mostrar que nós, como educadores, somos falhos do Banco Mundial. Porque a ideia é que o senhor ministro da Educação, ele já deixaram claro, ou parar no Banco Mundial, porque está tudo ligado, né? Ele está lá por perto do Banco Mundial, por quê? Sabe a história da minha aliança que está na linha? Está tudo costurado, gente. Só falta nós cairmos. Só falta isso. Por isso a ideia de nós nos empoderarmos mais. De nós determinarmos o seguinte, eu não vou na casa do ciclano, lá do trânsito, do ciclano, porque eu não tenho EBI. E porque a orientação da mantenedora é que venha buscar a escola. Eu não vou aplicar isso aí, né? Eu sei que parece uma coisa ríspida, mas quando a gente justifica, as pessoas se dão por conta que nós todos estamos servindo de manobra. Não sei se vocês sabem, né? Se não sabem, não está sendo agora, e se sabem, me ajudem, né? Há uma política pública sendo votada no Ministério da Educação, que possivelmente vire aderência para estados e municípios, né? Onde os diretores e o que eles chamam de equipe gestora, orientador, coordenador, seja escolhido não apenas pelo prefeito, né? Mas por uma comissão que se criaria vinculado ao Ministério da Educação, né? Para corrigir essa escola que é falha, que é manca, que é paraplégica, que tem gente que não sabe ensinar, que não conhece a aprendizagem. Então vejam como eu vejo que está tudo interligado para mexer com a nossa conjuntura educacional. Porque, gente, no momento em que eu encurto a capacidade de produzir conhecimento, eu encurto também a capacidade de refletir. Encurtando a capacidade de refletir, eu crio ignorância em massa. Ignorantes em massa que não discutem, dão tiro, né? Eles dão tiro na gente, né? Eles se avançam, dizia uma amiga minha, eu tenho medo de falar com ele, porque aquele pai se avança. Tipo, o que é se avança, né? Porque eu não sabia o que era se avança. Se avança é de se botar, né? Ele se bota nas pessoas, né? O que eu quero dizer com isso? Aonde estão, né, os elementos de constituição profissional da figura docente? Onde estão as políticas públicas que protegem e que dão legitimidade à figura do professor? Eu fui mapear essa semana
Algumas políticas públicas de 2005 a 2020 de Estado, de larga escala, de promoção, de promoção e de proteção à figura do professor. Eu só encontrei expansão. Expansão que eu digo para você assim, liberação cada vez maior de abertura de cursos de licenciatura em tudo que é lugar, porque falta professor. Falta professor, falta professor, falta professor, falta professor. Eu não vi uma política pública para além da formação inicial. Vocês entendem? Não tem uma política pública para além da formação inicial. Por que a política pública e eles usam essa expressão lá na investigação rápida, democratização, da formação de professores. Na verdade, aí nós pegaríamos, o professor Vasco Moreto, problematizando democratização e popularização. Democratizar é oferecer qualidade, a todos e a todas. Popularizar é oferecer de qualquer jeito a todos e a todas. Não sei se nós estamos vivendo a democratização do conhecimento quando nós temos alunas em cursos de pedagogia, por aí bem pertinho, logo aqui na esquina da minha casa, que passam 4 anos cortando litrão, 4 anos dobrando errado, 4 anos fazendo alfabeto móvel, que a gente compra por 1 e alguma coisa, por 2 e alguma coisa na loja real. O que eu quero saber é se essa pedagoga sabe, ou tem ciência, dos níveis de aprendizagem, se ela conhece a psicologia do desenvolvimento, se ela sabe qual é o jogo mais adequado para esse ou para aquele sujeito, de acordo com a manifestação cognitiva dele. Quer dizer, não há epistemologia mais no curso de pedagogia. Há um curso normal melhorado, há um curso normal superior. Eu vi uma menina que me disse assim, professor, eu não aguento, mas meus dedos estão tudo cortados do litrão. A gente faz biobloquê, a gente faz vai e vem, a gente faz pé de lata. Quanto uma criança que está de posse de um tablet, querendo fazer foto em 3D, vai ficar com aquela professora que vem com um monte de lata, furada, ele ainda vai se cortar, ela vai ser processada, e aí não estou dizendo que não pode, eu estou dizendo que hoje a gente compra. Na minha época eu não comprava, a gente ia fazer mesmo, Eu ficava madrugada, eu lembro uma vez eu dormi em cima do cartaz de prega, Sabe o cartaz de prega para trabalhar unidade, centena, dezena e centena? Eu vivia com aquele cartaz de prega pelas ruas. Uma vez aquele cartaz de prega era feito de folha de isopor, Veio uma ventania, levou meu cartaz de pregas, e eu só dizia, segura as pregas, segura as pregas, segura as pregas, Era o meu cartaz, eu ficava pensando, meu Deus, eu levei 3 meses para o cartaz de pregas. Porque aquilo tem que ser bem contado para dar a unidade, dezena e centena, Hoje a gente compra essas coisas. Então, como é que eu vou ficar 4 anos num curso de pedagogia e não vou falar sobre Chomsky? Eu vou ficar 4 anos no curso de pedagogia e não vou falar de Winnicott. Eu vou ficar 4 anos na pedagogia e vou ver superficialmente os clássicos, Piaget, Vallon, Vygotsky, O resto é cortar litrão e EVA, Eu queria morrer quando, semana passada, eu vi, um vídeo de 3 professoras, inclusive uma foi minha aluna, não sei onde é que eu errei, tá? Fazendo uma festa virtual, uma festa virtual para as crianças. Bom, eu não sei se aquilo era festa ou se aquilo era stand-up, Porque é tão engraçado, porque sabe quando você dança o abecedário da Xuxa? Elas cantaram o abecedário da Xuxa, que é uma música bem nova, super contemporânea. O ar de amor, ele baixinho, E ela estava aquilo com desânimo, gente, é um desânimo aquilo, um desânimo que jura que é comédia, Então, quer dizer, o que essa pandemia está nos levando a fazer, Eu gravo vídeo sem problema nenhum, mas eu não sou professor youtuber. Vocês já viram essa agora? Agora a moda é o professor fazer curso youtuber, ele tem que ser youtuber. E aí não estou dizendo que a gente não pode entender de YouTube, Eu também tenho alguma coisa de YouTube. Agora, a minha profissão não é ser youtuber. Não misture docência com youtuber, Porque daqui a pouco eu vou virar Circo de Soleil, Eu vou virar Circo de Soleil e vou ficar pendurado aí, lá, cá e acolá. E eu não estou dizendo que o lúdico não é maravilhoso. Eu estou dizendo que há uma política muito bem coberta, muito bem velada, para nos fazer passar por palhaço.
para nos fazer passar por idiotas, no sentido de que, né, a gente tem uma impressão de que a gente tem que se sujeitar àquilo ali, né? Não, em nome da educação, em nome do sacerdócio, em nome do sacrifício, em nome, sei lá do que, eu me sujeito e faço. Eu me sujeito e me coloco naquela posição. Quer dizer, a ideia, né? A ideia não é essa. E vejam só, né? Na modernidade sólida, gente, nós vivíamos a pedagogia da cópia, né? Quer dizer, lá na modernidade sólida, eu estou lembrando aqui da minha alfabetização, por exemplo, né? Nós tínhamos meses que eram os meses da prontidão. O que eram os meses da prontidão? Eram os meses onde a gente fazia pontilhado, onde a gente fazia um monte de exercício preparatório, motor, psicomotor, né? Exercício espacial. A ideia era fazer a prontidão, né? E depois a gente copiava. Passou a vida inteira copiando, né? Copia e cola, decora, né? Nós tínhamos expressões que eram expressões típicas da modernidade sólida. Bom, disseram que nós estamos na pós-modernidade líquida. Então, pega a escola de lá e faz ela migrar para a pós-modernidade líquida. Aí eu pergunto, né? A escola, as mantenedoras, o senhor ministro, estudaram o tempo que nós estamos vivendo? As concepções que nós estamos vivendo? Né? Porque eu não posso dirigir uma escola que, ela saiu da pedagogia da cópia e caiu numa pedagogia de protagonismo, mas nem eu sei o que é protagonismo, porque eu também nasci na cópia, né? Então, o mínimo que eu posso fazer agora é estudar sobre protagonismo. Estudar junto aos professores, às vezes, é pedir para apanhar, né? Porque os professores, por vezes, entendem que sua formação inicial é formação terminal. Terminou, né? E, às vezes, eles estão terminados mesmo, não contem para ninguém, mas, às vezes, eles estão terminados, né? Da vontade de, literalmente, morrer. Né? A gente fica realmente preocupado quando o assunto é pensar, né, na formação continuada, né, a partir do rompimento da lógica. Porque é lógico que se nós saímos da pedagogia da cópia, da modernidade sólida, e caímos na pós-modernidade líquida, na pedagogia do protagonismo, nós vamos ter que rever o conceito de currículo, rever o conceito de tempo de aprendizagem, rever o conceito de avaliação, rever o conceito de objeto de conhecimento, rever o conceito, e isso é bem importante, rever o conceito de gestão e planejamento da educação, né? E aí você percebe que, né, quem veio de lá para cá ou está completamente perdida, né, ou perdido, porque não sabe o que fazer, né, e aí faz essas coisas horrorosas, que são políticas do dia, né, nós temos os minutos de sabedoria, que são do dia, e as políticas públicas do dia, elas vão mudando, né, conforme o gosto do povo, né, e nem o povo é aqui, não faz gosto do Estado de poder, né, mas vejam que o mais preocupante é, né, essa escola cai na pós-modernidade líquida, ela não entende o que ela está vivendo, né? E aí ela fica à mercê de quem gritar mais alto. Ela fica à mercê de quem gritar mais alto. Quem gritar mais alto, a gente vai lá e faz igualzinho, né? Aquilo que se determinou. Tanto que, vejam só, né? Esta loucura, né, de nós não termos uma base sólida no desenho da gestão e do planejamento da educação na pós-modernidade, agora no estado do Rio Grande do Sul, criou um levante, porque alguns municípios entendem que não podem voltar, né, pós o período crítico da pandemia, esse novo normal impede o retorno, porque adequar uma escola, dentro das métricas da Organização Mundial de Saúde, custaria em torno de R$200 mil. Então, o município não tem como voltar sem acionar uma epidemia comunitária, né? Sem acionar uma epidemia comunitária. Então, o município não volta porque o COI, né? E eu digo isso porque faço parte do COI, o COI entende que, né, nós não podemos comprometer vidas em detrimento de métricas que não serão cumpridas, tá? E aí o COI argumenta, o prefeito entende, determina que o ântigo será remoto, respeitadas as métricas do Ministério, respeitado o DIME, respeitado tudo que tem que respeitar, né? A gente respeita, tem que respeitar. Só que aí o Estado, que vinha fazendo um discurso de temos que proteger a massa, né,
E quem lembra das primeiras declarações, né, do nosso governador, eu lembro que as declarações eram, inclusive, clínicas que eu digo. Ele tinha muito clara, né, a percepção do conceito clínico. Isso não pode, porque isso abre precedente para isso, que cria no regime autoimune da pessoa. A impressão que a gente tinha é que ele era médico, né? Ele nos convencia com os argumentos técnicos. Daqui a pouco, os boletins que saíam toda hora da Covid desapareceram ou saíam de foco, né? Saíram de foco e alguém disse no Estado, pegou uma espada, que nem He-Man, e disse no Estado, voltem todos para a aula, começando pela educação infantil. Começando pela educação infantil. Não é enlouquecer, gente. Não é enlouquecer. Eu tô pirando, tô ficando doido, né? Eu tô ficando doido, tá tudo na contramão. Começando pela educação infantil na terça-feira. Chegou uma coitadinha aqui, tremendo, e a professora... A coitada chega a ter um troço. Eu vou tirar de calma, respira. Pior que professora, né? Recebendo hospedados é professora morta. Né? Professora morta é pior ainda, Deus o livre. Segura aí, né? E aí vocês viam que, né, no decorrer desta novela mexicana, né, do Silvio Santos me desculpe, mas né, é uma novela mexicana, né, se jogou para cá, se jogou para lá, agora tem previsão toda, mas um termo de responsabilidade, quer dizer, gente, tá claro que o sistema de poder de Estado está sofrendo pressão, né, e ele está disposto, pelas barganhas que tem, que a gente não sabe, né, a liberar a boiada, né, porque, eu não sei se vocês viram, mas a ministra Damares, né, e eu posso dizer porque realmente, né, ela usou essa expressão, a ministra Damares, num pronunciamento, disse, né, nós temos que calcular, né, a liberação do rebanho, né, para a educação básica, uma vez que, e aí ela seguiu o discurso. Eu não sei de onde é que ela tirou o rebanho, porque eu não sou gado marcado, né, e não sou território de ninguém, né, se tratando de condição animalizada, né, mas é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês viram que todo mundo mexe com a gente? Nós somos, com perdão da expressão, agora nós damos uma risadinha, nós somos aquela prostituta velha, sabe a prostituta velha? Que ninguém mais quer, né, e que tá topando por R$1,20, serviço completo por R$1,20, né? Tô brincando com vocês, mas o que eu quero dizer para vocês? É preciso que a gente se posicione. É preciso que a gente se posicione. É preciso que a gente diga, não, deu até aqui. Olha, é claro que o IDEB deu baixo. A proposta de currículo é uma e a proposta de avaliação externa é outra. Tudo do mesmo sujeitos. Tudo do mesmo feudo de poder, né? Então há aí um desgaste da figura docente. E isso está atrelado também a essa ideia perversa de popularização da formação de professores. De popularização da formação de professores. Eu não vou usar democratização, mesmo que lá na política diga democratização. Eu não posso entender que a minha vizinha que está varrendo a casa, que tem, né, licenciatura curta, hoje está varrendo a casa, amanhã ela tem 6 cursos de graduação e é reitora, é pró-reitora, né? Quer dizer, ela está representando uma franquia, né? Essa franquia tem 12 cursos, os 12 cursos, 11 são licenciatura. 11 são licenciatura. Quer dizer, né, há uma ideia já na formação de atestar a nossa fragilidade, de atestar que a escola pública não é de qualidade, que os professores não estão comprometidos. Eu vi agora um movimento, e vocês devem ter observado também, um movimento de Estado, de alguns colegas, trazendo a preocupação com as métricas de saúde e já na contramão a SEC dizendo o seguinte, ó, isso é desculpa de gente que acostumou ficar parada. Vocês vejam que, né, há uma ideia que é vendida e que nós não queremos atender. Os filhos maravilhosos, porque a ideia é voltar a comunidade escolar contra a gente, né? É dizer para a comunidade escolar que é nós que não queremos, né? Só que aí você tem um termômetro para medir temperatura numa escola de 520 alunos com uma Alegrete. Até você dar um tiro na cabeça de cada um, terminou o período.
Terminou o período, né? A escola um termômetro para 520 pessoas. Até 520 alunos. Até você colocar na cabeça de todo mundo, né? Mesmo que você faça em tempo, né? Não vai, terminou o período escolar. Terminou o período escolar. Então, não é dito em público que nós vivemos sem condições de trabalho se tratando de métrica de saúde pública. Então, assim, não é nós que não queremos voltar. É o Estado que nos governa, que não nos ofereceu EPIs e métricas de saúde pública elementares para o exercício da atividade docente com o devido resguardo. Então, vamos reorganizar o discurso, vamos reorganizar a fala. A fala não está bem feita, né? E aí, gente, nessa ideia de mensuração, né, vocês vão ver que vão surgir palavras estranhas se tratando de pensar o processo educativo. Eu ouvi algumas e anotei porque achei extremamente bárbaro para compartilhar com vocês, né? Estão usando muito agora na educação, né? Inclusive pensadores que nós usamos nos nossos artigos científicos. Eu quero morrer com isso, né? Eu vi um pensador usando a expressão manejo, né? É importante que se tenha, né, claro, como será feito o manejo desses alunos, né? Manejo é uma expressão que nasce da veterinária, gente. Fui ver lá a expressão manejo nasce da veterinária. Ai, vai usar outra palavra, manejo é fogo. Mas você acha que ele só se equivocou. Mas aí você vê, manejo, repasse de conhecimento. Nós viramos centro espírita agora, né? Todo mundo virou centro espírita. Nós estamos repassando. Repasse de conhecimento. Como é que repassa, gente? Não sei. Repica. Meu cabelo, né? Como é que repassa conhecimento, né? Nivelar. Já ouviram? Não, voltando à pandemia, tem que nivelar todo mundo. Eu fico imaginando a Rainha Vermelha mandando cortar a cabeça. A Rainha Vermelha mandando cortar a cabeça. Nivelar todo mundo. Ai, de todo mundo dói, né? Nós precisamos criar uma plataforma para nivelar. E não estou dizendo que a gente não tem que ter um conhecimento balizar. Mas quando eu digo nivelar, parece que é parar por baixo, né? Então, nivelamento também está na moda, né? Rebanho, né? Rebanho. A Damares usou, né? Ministra. E depois o agora ministro da Saúde também usou acerca da vacina. Ele disse que, vocês viram que a Undime pediu que uma demanda, um percentual de vacinas, fosse específico para professores e alunos da infância, da educação infantil, né? E o Ministério respondeu por escrito de volta para a Undime, dizendo que eles avaliariam qual era a camada de rebanho, tá? Que seria, né, contemplado, ou seja, né, quem é o gado de corte, não sei quem é o gado de corte, né? No mestrado em política pública a gente fala em corte social, agora a gente está falando em gado de corte, tá? Então vocês entenderem a loucura, né? Transmitir. Chega o vírus que a gente transmite, agora é transmitir informação, né? Eu vi um pronunciamento onde a pessoa disse o seguinte, na abertura do evento de pesquisa, o objetivo desse evento de pesquisa é transmitir. Eu fiquei pensando, meu Deus, vai transmitir que vírus agora? Né? Não tem vacina nem para um, né? Não tem como transmitir, né? A gente constrói a partir do processo. Por que essas palavras estão voltando? Por que processo, ensino/aprendizagem está voltando? Porque a gente não usa mais ensino/aprendizagem. Porque ensino/aprendizagem dá a ideia de que quem ensina só ensina. E quem aprende só aprende. É de ensino e de aprendizagem. E já não é mais processo, porque processo tem data para acabar. É fenômeno. Por que é fenômeno? Porque a gente aprende sempre. A aprendizagem não é só escolar, né? Então, a aprendizagem é fenômeno. É fenômeno de ensino e de aprendizagem. Não é ensino/aprendizagem. Porque quem ensina, aprende a ensinar, diria o nosso querido Paulo Freire. E quem aprende, também ensina, né? Então é preciso que a gente tenha claro que estas palavras e outras tantas que virão, elas não vêm por acaso no discurso. Elas vêm para reduzir a concepção pedagógica. Elas vêm para reduzir a ideia de uma epistemologia da educação. Né? O que é uma epistemologia da educação? É a capacidade de entender que a escola é uma organização que tem compromisso com sistematização de conhecimento.
ela não transmite, ela não repassa, ela não repica, né? Ela não trabalha com rebanho, ela trabalha com sistematização de conhecimento. Se eu tiro a epistemologia da escola, ela vira um lugar de repasse mesmo, né? Ela vira um lugar de nivelamento, ela vira um lugar onde tem que fazer manejo, ela vira um lugar onde os militares ajudam a fazer a gestão, né? E não estou falando mal também das escolas cívico-militares, mas eu estou dizendo para vocês que é engraçado uma pessoa que está em casa aposentada ganhar um salário para retornar, para dar, segundo a proposta, suporte, inclusive para a gestão. Suporte, inclusive para a gestão. Ou seja, mandar também no processo, né? Então vejam que, né, está implicado nesse discurso nosso de hoje que há uma política pública, e aí aparando por baixo, né, dizendo que nós somos incompetentes na pós-modernidade líquida. Só que, né, que está subliminar não é dito. E aí nós temos que dizer, eu e vocês e outros tantos que estão conosco nesse processo, nós precisamos dizer que, né, no momento em que o Estado sugere que haja um termo de responsabilidade, é porque ele não tem as métricas necessárias para a garantia da saúde coletiva do escolar. Então não é culpa minha, e eu não vou pôr a minha saúde e a das crianças em risco. É culpa desse Estado mínimo, desse governo mínimo, porque nós vivemos a política de Estado mínimo, essa política de Estado mínimo que diz, né, alguém vai ter que morrer, né, e morrer em 2 ou 3, 4 é melhor que morrer todo mundo. Então comece, né, como sempre, pela base da pirâmide, né, porque nós ainda vivemos a concepção piramidal, mesmo que a gente diga que não. Diz, não, agora todo mundo pensa junto, né. Sim, nós quase nos matamos para pensar juntos um currículo que não conversa com as demais políticas instituídas em Estado de poder. Então, nesse sentido, gente, ficam, né, as minhas reflexões, né, a minha angústia, porque eu digo para vocês assim, ó, ultimamente eu ando extremamente angustiado, né, eu tenho lido algumas coisas do pós-doutorado e tenho ficado cada vez mais doido no bom sentido, porque há 100 anos atrás, bem pouquinho, gente, há 100 anos atrás, né, o nosso querido Freud já dizia que, em dada crise e em dada época, nós viveríamos a oportunização da manipulação civilizatória. O que nós estamos vivendo? Manipulação civilizatória, né? Há uma manipulação muito bem desenhada, né, para criar uma ideia de que professor é uma identidade superficial, que não tem condição de produzir conhecimento, e o fato de não ter condição de produzir conhecimento deixa e dá ao Estado de poder condição de interferir diretamente. E aí o Banco Mundial não vem à toa, né? O Banco Mundial não vem à toa. Vocês não pensem que logo nós não teremos políticas de larga escala, né, envolvendo diretamente o Banco Mundial. Gente, um abraço grande no coração de vocês. Ficou folha aqui, aqui, e ainda tem uma pasta que eu não abri, gente. Socorro, tem uma pasta que eu não abri. Essa aqui eu consegui discutir com vocês, ó. Essa aqui eu não abri, né? Hoje nós vamos ter que fazer um simpósio, né? Acho que nós vamos ter que fazer um simpósio, né? Mas, gente, agradecê-los e agradecê-las. Passaram ao professor Lucas, né? E agora nós estamos nos aproximando da segunda etapa das discussões de pesquisa, onde a psicanálise vai entrar para discutir junto conosco o cenário subjetivante do processo pedagógico. Tem muita coisa boa vindo por aí. Um beijo grande, até a próxima. Fiquem bem, nos marquem e façam um check-in no Instituto. Tá, gente? Beijos! Isso, como o professor falou, né, ele falou sobre as políticas públicas e o contexto atual que vivemos, né, e como essas transformações estão modificando não só a nossa sociedade, como a educação. A educação brasileira está sendo transformada a partir de tudo isso. A questão que fica, o que nós devemos pensar é
e principalmente em tempos de eleição, em ano de eleição, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Tá? Como que o Legislativo e o Executivo, como fomentadores dessas políticas públicas, essas práticas, eles estão modificando e como eles informam a sociedade e essa nova perspectiva da sociedade? Porque como nós vivemos esse âmbito de poder, então eles são os detentores do saber, eles que nos informam se há ou não esse tipo de nossa nova sociedade. Então, a gente fica para vocês, eu queria que se alguém pudesse falar, seria bastante interessante, que vocês falassem sobre essa prática, né, de como é que o poder executivo e legislativo, eles vão manipular essas práticas fundamentais para as novas e para a reconstrução dessa sociedade, se eles pensam em fazer isso ou não. Se alguém tem alguma coisa a falar ou alguma coisa a acrescentar a partir disso, porque eu anotei isso, porque eu acho bastante interessante, pelo que o professor Rodrigo mencionou, né, como o legislativo e o executivo, eles tendem a falar sobre esse novo normal, e com isso a nossa sociedade vai pensar também nesse novo normal, mas sem reconsiderar nenhuma prática, só realocar a prática de um lugar para outro. Então seria bastante necessário se vocês falassem sobre, ou se vocês acham necessário ou não. Então, uma fala. Silvana, Bárbara, Maria Ângela, Ana Paula. Oi, tá me ouvindo? Oi, Bárbara. Tá me ouvindo? Oi. Hoje eu falei porque os colegas devem saber, né, que saiu na mídia, bastante coisa. Vou falar a respeito da minha área, né, que é educação especial. E essa semana foi, né, assinado o novo decreto da nova política de educação especial e realmente, assim, nós ficamos, o pessoal da área, atônito, né, assim, então, dizer outra palavra, ao ler, né, essa decisão final, esse decreto, esse documento final. Nós já havíamos analisado alguns anteriores, né, foi feita alguma modificação, mas eu acho que vem bem ao encontro dessa pergunta que tu fizeste agora, né, como nós analisamos, assim, eu com meus pares ali, né, os educadores especiais. Essa política, ela veio com uma palavra até que o professor Rodrigo utiliza muito, de uma perversidade imensa, na minha opinião, sabe? Porque utilizou-se de palavras, assim, que mascaram, né? Que se uma pessoa que, até não digo nem leiga, mas até o próprio pessoal da área da educação, que não é da área da educação especial, que não tem um olhar crítico sobre isso, acha linda a política. Né? Traz a palavra traz o conceito de equidade, traz várias, né, o conceito de escola inclusiva, só que é simplesmente totalmente contraditório, né, essa política, porque ela inclusive, ela menciona classes especiais inclusivas. Como que uma classe especial, para os colegas que não são da área, uma classe especial seria uma sala de aula só para os alunos com deficiência dentro de uma escola. Como que isso pode ser inclusivo? Né? Eu faço até a pergunta a vocês. Um exemplo dele, vários outros fatores ali, né? Eles trazem uns conceitos, assim, bem, na minha opinião, deturpados. E resumindo, para mim, assim, é uma volta de uma segregação. Né? Claro que tem alguns pontos ali até que a gente pode considerar avanço em relação até aos surdos, que é uma arma que no governo eles utilizam muito, né, essa questão dos surdos, do defensor, né, a primeira-dama defendendo os surdos, enfim. Mas nas outras áreas ali, principalmente para a pessoa com deficiência intelectual, vai abrir precedente para muita segregação, na minha opinião. Claro que a gente tem muito que lutar, penso, né, e que não devemos só se apavorar com isso e desistir. A gente tem muito o que lutar nas instituições, né, por todo o Brasil, mas eu penso que vai nesse sentido, não só essa política da educação especial, mas muitas das políticas da educação. Eu acho que a partir de agora a tendência é virem novas políticas nesse sentido, sabe, com palavras bonitas, com, né, que vão mascarando e levando a um processo que a gente de retrocesso mesmo, né. Perfeito. E já era a segunda pergunta. Como é que essa nova política de educação especial, o professor Rodrigo falou, né, que nessa política, nessa perspectiva, você tem que, quando você traz uma nova política, ela tem que evoluir e não retroceder. Exato. Então, como esse conceito que você falou de segregação, de integração, respeito de integração, que é um conceito antigo, que não nos cabe na nossa sociedade de hoje, mas que com palavras bonitas encanta os olhos dos não especialistas, como é que nós devemos pensar isso? Né? Porque
ao invés de pensar, ok, está dando problema nessa sistematização dos alunos com deficiência no ambiente, como é que a gente vai fazer, como o professor Rodrigo também falou, formação continuada para esses profissionais, com atendimento educacional especializado, ele é amplo hoje em dia e que ele não fica centrado apenas no espaço da sala de recursos. O atendimento educacional especializado é formação de professores para que os professores tenham capacidade de lidar com aquelas situações e não lidar como se fosse algo problemático, mas de saber ter o cuidado e de transformar aquele espaço num espaço realmente inclusivo. E o mais perverso que eu acho, né, nessa situação é que há um problema na inclusão, a gente sabe, que eu acho, na minha opinião, o principal é a falta de formação mesmo dos professores de sala de aula regular e trabalhar com esses alunos, e ao invés de trazer suporte para isso, né, capacitar os professores de maneira justa, né, não adianta querer sobrecarregá-los também, né, proporcionar uma formação que seja dentro da carga horária, que possa, né, auxiliar no processo de inclusão, ao contrário disso, eles resolvem fazer a segregação, né? É uma maneira mais fácil de trazer uma política antiga, de volta, na minha opinião, analisando assim, só que com outros termos, né? Atuais, enfim. É isso que tu falaste. Mas aí, como é que nós, como pesquisadores, como profissionais, que entendem, que estudamos as políticas públicas, como é que esse manejo, né, dessa nova perspectiva de políticas, como é que ela vai modificar tudo? Ela modifica tudo a partir de uma nova percepção, de um novo normal. Que novo normal é esse que a gente está voltando porque já não nos cabe? Já não nos cabe. É muito interessante, como você falou também, sobre as políticas para a educação bilíngue, que eu acho que, na minha percepção, nas escolas regulares deveria ter libras para todos, e daí volta para a escola bilíngue, segrega, coloca ele em um espaço, você em outros, e aí a gente forma educadores especiais para aqueles lugares, daí volta para tal lugar, e cada um fica na sua caixinha, e cadê a inclusão? E daí, também nesse espaço de inclusão, eu penso num espaço de inclusão aberto, com pessoas que apenas transmitem processos de dificuldade de aprendizagem. Não vamos falar nem de distúrbios, né, que são mais abrangentes. Como é que as políticas públicas elas devem reger essas dificuldades? Porque todo mundo sente dificuldade. Exato. O professor agora está sentindo dificuldade de se adaptar, a se reinventar, e como o professor falou agora, de ser esse tal youtuber, de mexer com internet, com áudio, vídeo aula, ser youtuber. Como aqui uma política pública, nessa nova sociedade que vai vir, vai preparar esses profissionais? É isso que a gente tem que pensar. Como é que essa política pública vai acontecer? E daí é uma missão de todos, não é missão da diretora, não é missão da coordenadora, é a missão da professora, do vereador, do prefeito, do deputado, do pesquisador, da pessoa, da família também, da família perceber que esse profissional também está. E aí, como é que essas políticas públicas devem ser regidas no futuro? É isso que a gente tem que pesquisar e trazer com mais força. E principalmente com essa luta, né, que você falou de repensar essa nova política pública que veio e que talvez vai ficar por algum tempo, né, porque eles não vão conseguir retroceder, já foi sancionado. E aí a gente vai tendo que lutar, tendo que abrir brechas aqui e ali, emendas para que consiga ter algum pontinho de coisa boa em coisas ruins ou coisas mal elaboradas. Mas com isso, Bárbara, tem mais alguma coisa para falar? Não, seria isso por hoje mesmo. Obrigada. Ótimo, foi ótimo. De nada. Mas alguém tem alguma coisa? A Mariângela falou: existe um clima de insegurança do presente e do futuro, gerando descomprometimento do governo. Precisamos ocupar esses espaços e resistir. Sim, é esse clima de certa forma, de não cuidado com o todo, né? Eu percebo que o governo está trazendo várias coisas muito interessantes em alguns aspectos, mas em outros ele não se atenta a pensar em todos, né? Em toda a categoria, em todos os processos que devem ser feitos. Porque para ter essa construção de uma nova política, ele precisa pensar na forma ampliada, né? Na forma de como é que vai ser feita essa nova política. E ele só simplesmente jogou e foi embora. Ó, aqui vai acontecer e tchau, boa sorte para todo mundo, até mais. E os profissionais de educação que lidem com isso. Não é assim. A gente precisa ter todas as bases possíveis, porque a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que procurar meios de nos aperfeiçoar em um espaço que não nos foi dado.
para esse aperfeiçoamento. Então, alguns vão se aperfeiçoar e outros não, porque a lei não está dizendo que pode ou não pode. Então, a lei fica vaga, mas é uma missão de todos, só que nem todos vão ter essa consciência. Mas eu particularmente adorei a reunião de hoje. O professor Rodrigo foi sensacional. Vocês deram as contribuições de vocês, foram sensacionais. Agradeço muito. Se tiver mais alguém para falar alguma coisa, nós daremos continuidade, né, para conversar. Se não, Silvana. Posso? Boa noite, gente. Tudo bem? Então, sempre nossas aulas muito provocadoras, né? O que eu vejo nesse momento onde que a gente está vivendo é realmente de termos vários ataques para demonstrar a nossa fragilidade. Então, do professor tá se cobrando muito, né? O professor se cobra dele mesmo, né? De ter essa conexão com as famílias, com os alunos, de estar avançando também um pouco em questão de currículo. E, por uma parte, a gente percebe, assim, uma desconexão, até mesmo com coordenação, os gestores escolares, com Secretaria de Educação. Parece que cada qual está fragmentado no seu canto, né? A gente não está se conversando, não existe um tempo, está todo mundo atarefado, né? Aquela ideia de que logo vai passar e volta o novo normal e a gente vai dar conta. Então, eu tenho visto e que está sobrando muita coisa para o professor, né? Muita responsabilidade além da nossa alçada. E aí eu vejo que a gente realmente tem que estar falando. Chegou um ponto que o falar, né, o argumentar não é o suficiente, a gente tem que documentar, né? Então, em questão, tem dificuldade na questão de estar muitos alunos que você não tem notícias, enfim. Você já ligou, você tentou de uma forma, mas eu não consigo tudo, então eu preciso da escola, eu preciso do conselho tutelar, a gente precisa articular todas essas entidades, e parece que é algo tão difícil, sabe? Dar um passo para isso. Parece que o professor, ele não é um elemento de construção dessas políticas, então é um sentimento bem real isso, e aí a gente tem que bater firme, tem que dizer, olha, no meu, né, na minha formação, o meu ponto de vista, a minha concepção, a legislação é essa e a gente precisa. Mas é tão triste você ter que vir e confrontar, né, para você ocupar o espaço de formador de opinião, né, de professor em si, de construção. Então, eu vejo que muito válida as falas do professor Rodrigo e sempre, né, muito conectadas com a nossa realidade. Então, eu vejo que é isso mesmo. Isso nos dá um fortalecimento para a gente continuar estudando, e mais do que só estudando, a gente vivenciando, né, a nossa praxis, ser voltada a isso também, né? Porque é um período que não é esse novo normal, não é assim, é uma reconstrução, e temos muitos fatores para analisar, né? Muito que se discutir e tem que trazer a sociedade, né? Essa comunidade de aprendizagem que o professor trouxe, ela é necessária. A família tem que ter as suas responsabilidades, o poder público, nós, a questão de estar trazendo também outras instituições que também venham a nos fortalecer, porque senão a gente vai enfraquecendo a cada dia mais, né? Então, eu vejo que pertinente. Seria isso. Sim, totalmente pertinente, muito obrigado. E é exatamente essa fala, né, de que o professor, ele fica à mercê. Como o professor falou, todo mundo ataca, faz isso, você não faz isso, você faz, deixa de fazer, não faz. É seu papel fazer isso, e o professor não tem a mínima condição de dizer, não,
a minha prática é essa, eu vou conduzir dessa forma. Você recebe leis de cima e ataque de baixo, ataque do outro lado, e você não pode simplesmente dizer, não, isso aqui eu não consigo, isso aqui é para tal pessoa, isso aqui tá. Isso é papel da família fazer, e talvez a família desempenhando esse papel seja melhor do que eu, porque esse é o meu papel, esse papel da família, esse papel de, como o professor Rodrigo, de levar a tal lugar e de ver se a família está participando, não é papel do professor. Existe um conselho tutelar que no ECA diz que a família ela deve ser participativa na educação dos seus filhos. E o conselho tutelar simplesmente diz, tchau para vocês, até mais, meu caso é outro, vai negligenciar. Simples. E daí a gente tem que repensar essas práticas e de como é tudo negligenciado e o professor acaba se ferrando. Porque aí, não está estudando por quê? Porque a atividade é ruim. Ou até mesmo assim, quando você leva para o debate, assim, não precisa se preocupar com isso. Nós temos uma equipe que já está pensando em tudo, mas as coisas não acontecem, então está dizendo, não precisa, só vai lá replicar. E eu acho que não é assim, né? A gente... Na verdade, né, Silvana, na verdade a gente só recebe ordens, né? O professor está recebendo só ordens. Vem tudo a toque de caixa, faça, faça e faça. Então, isso está eu acho que em geral, em todas as escolas, todos os professores estão vivendo por esse momento, um momento super difícil, complicado, e essa coisa que vai passar e vai voltar tudo normal, a gente sabe que não é assim, que não será assim, né? Então, o político, os gestores estão muito autoritários, não ouvindo, nós professores, eu falo em todo sentido, porque eu vejo professores do estado sofrendo também, vejo professores de municípios também passando por alguns apertos, e muitos apertos, né, não só no nosso, mas em vários municípios, a gente conhece, tem colega e a gente conversa muito, a maioria não estamos sendo ouvidos. Hoje eu vi uma reportagem do governo do estado dizendo que a pandemia está controlada, as aulas já podem voltar. Morrendo 27 pessoas ao dia e dizendo que está controlado e as aulas podem voltar, né? Não pensa no professor, preocupado só em fazer pesquisa com os pais, para ver se o que os pais acham da volta às aulas, mas para nós professores não foi feita nenhuma pesquisa, não está preocupado com o professor se ele vai estar contaminado, se vai contrair essa doença ou não está preocupado. Se o pai autorizar, se a votação for como pelo jeito foi em março, os pais votaram a favor, então a aula pode começar no estado tranquilo, porque a pandemia está super controlada, né? Então a gente sabe que não está, e nós estamos à mercê do governo, de novos governos que estão chegando, de atuais governos que vão se solidar mais 4 anos, né, à mercê de um Estado autoritário, um governador autoritário, né, e professor está assim. Nós professores estamos nem em segundo, em último, né, em último plano. Preocupação do professor é o de menos. Aí o IDEB baixo, a culpa é do professor, que não tem qualificação, professor que não estudou, professor que fez faculdade gratuita, professor que fez faculdade paga, então é um monte de compra de diplomas, é um monte de situações que o Rodrigo disse exatamente como nós estamos vivendo, né? Então a gente tem, e um medo, né? Algumas falas do Rodrigo me deixou até amedrontado com essas novas propostas chegando por aí. Então, é um caso de se preocupar, um caso de se pensar, é um caso de professor começar a olhar com os outros olhos, assim, fazer manifestações. Eu acho que essa fala do Rodrigo, não só 21 ou 22 pessoas que estavam ouvindo, mas era para muitos professores estar ouvindo isso e começar a se preocupar com o futuro nosso, como será, né? Com esses diretores não mais eleitos, a tal gestão democrática não acontecendo mais, que já não era tão uma democrática, mas que agora não tem de uma vez, né? Acabou tudo. O estado de Mato Grosso perdeu o direito de eleger um diretor para as escolas estaduais e municipais também, né? Agora são indicados. Então, tudo isso volta ao ano que eu comecei a trabalhar em 82, 81,
mais ou menos, que eu comecei a dar aula, onde o diretor era o manda-chuva do governo, fazia o governo mandar. Então, é preocupante. Essa fala do Rodrigo me deixou assim, enquanto ele falava, eu estava digitando algumas coisas para eu poder depois fazer um mapa do que ele disse, porque é muito preocupante várias situações que ele colocou ali para ele, né? Isso que eu queria contribuir na fala. Muito obrigado, Cleusa. Foi totalmente pertinente a sua fala. E, enfim, é o que o professor falou, o que você falou, dessa transformação também do que a Silvana falou, dessa transformação que a gente está vivendo e de quão, de certa forma, insano se transformou a educação. De que a gente não sabe o que, é que vai acontecer no dia de amanhã. A gente simplesmente não sabe. Porque amanhã decidem que quem vai ser professor é uma pessoa que... Não vou xingar ninguém, então tá... Isso vai ser qualquer tipo de pessoa. A gente não sabe como é que vai ser. É como se a gente vivesse o hoje, e o hoje é o que basta. E aí, também a Maria Ângela falou, e eu acho muito interessante, ciência, pesquisa. Publiquem os seus relatos de experiência. Se você teve um relato de experiência que deu certo, publique. Se você teve um relato de experiência que não deu certo, publique ainda mais, porque vai dizer, deu problema, precisamos pensar sobre isso. A minha gestão não conseguiu fazer tal coisa a partir de tal prática na pandemia, porque a gente está vendo, a gente pesquisa muito, né? E vocês também têm que pesquisar, pesquisem, publiquem. Tá tendo vários congressos online, gente, que vocês não precisam ir de Mato Grosso do Sul, precisam ir para São Paulo. Não, tá tudo online. Vocês podem participar online, publicar online. E você vai ter a sua experiência, e muitas estão dizendo, fantasiando, não fantasiando, mas glamorificando a pandemia, os benefícios da pandemia, o professor na pandemia. Não, tem muita coisa que está errada, que os professores precisam dizer, olha, não está dando certo, não é assim que funciona, precisamos pensar de tal forma, porque dessa forma aqui, a gente colocou, e que vocês estão colocando, deu certo para você, mas não deu certo para mim, e aí a gente vai modificando, porque... Se só tiver coisa boa na ciência, então a ciência, de certa forma, nem sempre, mas a legislação e o poder executivo, legislativo vai dizer, se a gente está dizendo que é bom e não tem nada dizendo que é ruim, então aqui eu posso fazer. Não vai ter ninguém para reclamar. Então, se tiver ruim, experiências que não foram boas, publiquem. Experiências que forem boas, publiquem. Problematizem as coisas. Comecem a dar sentido às suas práticas, né? As suas praxis, como a Silvana falou, né? As suas práticas, elas devem ser divulgadas. Se você tentou fazer alguma coisa e não deu certo, e daí você conversando com suas colegas, as suas colegas também não deram certo, isso é ciência. Vocês já comprovaram que aquilo não deu certo. As pessoas precisam saber que aquilo não deu certo. E daí vocês fazem um artigo, apresentam, fazem um resumo expandido, apresentam. Outras pessoas vão saber que o que vocês fizeram, elas também fizeram, e daí não deu certo, e elas também vão republicar aquilo que vocês fizeram. Então, tudo deve ser pensado e com base em ciência. E a gente faz a ciência. A gente que vive, os professores que vivem devem fazer a ciência, porque assim vocês vão ter respeito. Assim os professores têm respaldo. Assim os professores vão dizer, a gente tá lutando, e a gente não tá lutando só em Facebook. Não tô dizendo que não é ruim lutar em Facebook. É necessário, mas que você também brigue em publicações, em eventos, que você também, quando tiver seminário na prefeitura, que agora todo mundo quer fazer seminário, você levanta a mão, talvez isso aqui tá dando errado, né? Óbvio que tem todos os processos de competitividade e hereditariedade que vão te impedir de ser claro da mesma forma que eu tô sendo aqui, mas não deixe de ficar calado, né? A gente precisa falar, né? Mesmo que a gente diga, na minha concepção e nesta forma que eu tive essa experiência, ela não deu certo, então vamos, por favor, eu estou pedindo, me dê um socorro. Você fala assim, de uma forma coitadinha, porque eles vão ter pena, mas aí você já deu o checkmate, não deu certo. A gente precisa pensar de outra forma. Então, pelo menos eu acho que o encontro de hoje, o enfoque é esse, né? Pensar em como é que a gente vai trabalhar essas políticas públicas esse novo mundo, entre aspas, né? Nessa nova percepção de mundo, e como o professor e como o profissional de educação, ele deve, com missão, trazer as suas experiências à ciência. E daí isso é a missão de vocês. É a missão minha, é a missão do professor Rodrigo, é a missão de todos os profissionais. Então eu quero e também sobre a produção do artigo, eu já falei no início, alguns não estavam,
Peço perdão porque a gente ficou displicente com algumas datas e a produção do artigo elas terão novas datas. Peço que um representante de cada grupo de artigo entre em contato comigo para a gente fazer uma reunião só com o grupo. No Google Meet vai estar eu e o grupo, e aí vocês vão falar o tema que vocês já pensaram, se vocês pensaram em alguma coisa, se não pensaram em nada, e a gente vai produzir, eu vou dar essa orientação a vocês de como é que vocês vão produzir o artigo para a gente publicar no EducaCaps, tá? Beijo a todas, a todos, bom resto de final de semana, se cuidem, até o próximo encontro, beijos, 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 até mais. Sim, totalmente pertinente, muito obrigado. E é exatamente essa fala, né, de que o professor, ele fica a mercê. Todo, como o professor falou, todo mundo ataca, faz isso, você não faz isso, você faz, deixa de fazer, não faz. É seu papel fazer isso e o professor não tem a mínima condição de dizer, não, a minha prática é essa, eu vou conduzir dessa forma. Você recebe leis de cima e ataque de baixo, ataque do outro lado, e você não pode simplesmente dizer, não, isso aqui eu não consigo, isso aqui é para tal pessoa, isso aqui tá. Isso é papel da família fazer, e talvez a família desempenhando esse papel seja melhor que eu, porque esse é o meu papel, esse papel da família, esse papel de, como o professor Rodrigo, de levar até o lugar e de ver se a família está participando, não é papel do professor. Existe um conselho tutelar que no ECA diz que a família ela deve ser participativa na educação dos seus filhos. E o conselho tutelar simplesmente diz, tchau pra vocês, até mais, meu caso é outro, vai negligenciar. Simples. E daí a gente tem que repensar essas práticas e de como é tudo negligenciado e o professor acaba se ferrando. Porque aí, não está estudando por quê? Porque a atividade é ruim. A atividade não sei o que. Ou até mesmo assim, quando você leva para o debate, assim, não precisa se preocupar com isso. Nós temos uma equipe que já está pensando em tudo. Essas coisas não acontecem, então está dizendo, não precisa, só vai lá replicar. Eu acho que não é assim, né? A gente... Na verdade, Silvana, na verdade a gente só recebe ordens, né? O professor está recebendo só ordens. Tem tudo a toque de caixa, faça, faça e faça. Então, isso está eu acho que em geral, em todas as escolas, todos os professores estão vivendo por esse momento, um momento super difícil, complicado, e essa coisa que vai passar e vai voltar tudo normal, a gente sabe que não é assim, que não será assim, né? Então, o político, os gestores estão muito autoritários, não ouvindo, nós professores, eu falo em todos os sentidos, porque eu vejo professores do estado sofrendo também, vejo professores de municípios também passando por alguns apertos, e muitos apertos, né? Não só no nosso, mas em vários municípios a gente conhece, tem colega e a gente conversa muito. A maioria não estamos sendo ouvidos. Hoje eu vi uma reportagem do governo do estado dizendo que a pandemia está controlada, as aulas já podem voltar. Morrendo 27 pessoas ao dia e dizendo que está controlada e as aulas podem voltar, né? Não pensa no professor, preocupado só em fazer pesquisa com os pais, para ver se o que os pais acham da volta às aulas. Mas para agosto, nós professores, não foi feita nenhuma pesquisa. Não está preocupado com o professor se ele vai estar contaminado, se vai contrair essa doença ou não está preocupado. Se o pai autorizar, se a votação for, como pelo jeito foi em março, os pais votaram a favor, então a aula pode começar no estado tranquilo, porque a pandemia está super controlada, né? Então a gente sabe que não está, e nós estamos à mercê do governo, de novos governos que estão chegando, de atuais governos que vão se solidar mais 4 anos, né? À mercê de um estado autoritário, um governador autoritário, né? E professor é até assim. Nós professores estamos nem em segundo, em último, né? Em último plano. Preocupação do professor é o de menos.
aí o IDEB baixo, a culpa é do professor, que não tem qualificação, professor que não estudou, professor que fez faculdade gratuita, professor que fez faculdade paga. Então é um monte de contra de diplomas, é um monte de situações que o Rodrigo disse exatamente como nós estamos vivendo, né? Então a gente tem... E um medo, né? Algumas falas do Rodrigo me deixou até amedrontado com essas novas propostas chegando por aí. Então é um caso de se preocupar, um caso de se pensar, é um caso de o professor começar a olhar com os outros olhos, assim, para fazer manifestações. Eu acho que essa fala do Rodrigo, não só 21 ou 22 pessoas estavam ouvindo, mas era para muitos professores estar ouvindo isso e começar a se preocupar com o futuro nosso. Como será? Né? Com esses diretores não mais eleitos, a tal gestão democrática não acontecendo mais, já não era tão democrática, mas que agora não tem de uma vez, né? Acabou tudo, o Estado de Mato Grosso perdeu o direito de eleger um diretor para as escolas estaduais e municipais também, né? Agora são indicados, então tudo isso volta ao ano que eu comecei a trabalhar em 82, 81, mais ou menos que eu comecei a dar aula, onde o diretor era o manda-chuva do governo, fazia o governo mandar. Então é preocupante. Essa fala do Rodrigo me deixou assim, enquanto ele falava eu estava digitando algumas coisas para poder depois fazer um mapa do que ele disse, porque é muito preocupante várias situações que ele colocou ali para a gente. Né? Isso que eu queria contribuir na fala. Muito obrigado, Cleusa. Foi totalmente pertinente sua fala. E, enfim, é o que o professor falou, você falou dessa transformação também que a Silvana falou, dessa transformação que a gente está vivendo e de quão, de certa forma, insano se transformou a educação. De que a gente não sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã. A gente simplesmente não sabe. Porque amanhã decidem que quem vai ser professor é uma pessoa que não vou xingar ninguém, então tá. Vai ser qualquer tipo de pessoa, a gente não sabe como é que vai ser. É como se a gente vivesse o hoje e o hoje é o que basta. E aí também a Maria Angela falou, e eu acho muito interessante, ciência, pesquisa, publiquem os seus relatos de experiência. Se você teve um relato de experiência que deu certo, publique. Se você teve um relato de experiência que não deu certo, publique ainda mais, porque aí vai dizer, deu problema, precisamos pensar sobre isso. A minha gestão não conseguiu fazer tal coisa a partir de tal prática. Na pandemia, porque a gente está vendo, a gente pesquisa muito, né? E vocês também então tem que pesquisar, pesquisem, publiquem. Tá tendo vários congressos online, gente, que vocês não precisam ir, estão no Mato Grosso do Sul, precisam ir para São Paulo. Não, tá tudo online. Vocês podem participar online, publicar online. E você vai dizer a sua experiência. E muitas estão dizendo, fantasiando, não fantasiando, mas glamorificando a pandemia, os benefícios da pandemia, o professor na pandemia. Não, tem muita coisa que está errada que os professores precisam dizer, olha, não está dando certo, não é assim que funciona, precisamos pensar de tal forma, porque dessa forma aqui a gente colocou, que vocês estão colocando, deu certo para você, mas não deu certo para mim, e aí a gente vai modificando, porque se só tiver coisa boa na ciência, então a ciência, de certa forma, nem sempre, mas a legislação e o poder executivo, legislativo vai dizer, se a ciência está dizendo que é bom e não tem nada dizendo que é ruim, então aqui eu posso fazer. Não vai ter ninguém para reclamar. Então, se tiver ruim, experiências que não foram boas, publiquem. Experiências que forem boas, publiquem. Problematizem as coisas. Comecem a dar sentido às suas práticas. Né? As suas práticas, como a Silvana falou, né? As suas práticas elas devem ser divulgadas. Se você tentou fazer alguma coisa e não deu certo, e daí você conversando com suas colegas, as suas colegas também não deram certo, isso é ciência. Vocês já comprovaram que aquilo não deu certo. As pessoas precisam saber que aquilo não deu certo.
E daí vocês fazem um artigo, apresentam, fazem um resumo expandido, apresentam. Outras pessoas vão saber que o que vocês fizeram, elas também fizeram, e daí não deu certo, e elas também vão republicar aquilo que vocês fizeram. Então, tudo deve ser pensado e com base em ciência. E a gente que faz a ciência, a gente que vive, os professores que vivem devem fazer a ciência, porque assim vocês vão ter respeito. Assim os professores terão respaldo. Assim os professores vão dizer, ó, a gente está lutando e a gente não está lutando só em Facebook. Não estou dizendo que não é ruim lutar em Facebook. É necessário, mas que você também brigue em publicações, em eventos, que você também, quando tiver seminário na prefeitura, que agora todo mundo quer fazer seminário, você levanta a mão, talvez isso aqui está dando errado, óbvio que tem todos os processos de competitividade e hereditariedade que vão te impedir de ser claro da mesma forma que eu estou sendo aqui, mas não deixe de ficar calado, né? A gente precisa falar, mesmo que a gente diga, na minha concepção e nessa forma que eu tive essa experiência, ela não deu certo, então vamos, por favor, eu estou pedindo, me dê um socorro. Você fala assim, me dê uma forma coitadinha porque eles vão ter pena, mas aí você já deu o checkmate, não deu certo. A gente precisa pensar de outra forma. Então, pelo menos eu acho que o encontro de hoje, o enfoque é esse, né? Pensar em como é que a gente vai trabalhar essas políticas públicas nesse novo mundo, entre aspas, né? Nessa nova percepção de mundo, e como o professor e como o profissional de educação, ele deve, como missão, trazer essas experiências da ciência. E daí que é a missão de vocês. É a missão minha, é a missão do professor Rodrigo, é a missão de todos os profissionais. Então eu quero que, e também sobre a produção do artigo, eu já falei no início, alguns não estavam. Peço perdão porque a gente ficou displicente com algumas datas. E a produção do artigo, elas terão novas datas. Peço que um representante de cada grupo de artigo entre em contato comigo para a gente fazer uma reunião só com o grupo. No Google Meet vai estar eu e o grupo, e aí vocês vão falar o tema que vocês já pensaram, se vocês pensaram em alguma coisa, se não pensaram em nada, e a gente vai produzir. Eu vou dar essa orientação a vocês de como é que vocês vão produzir o artigo para a gente publicar no Educacap, tá? Beijo a todas, a todos, bom resto de final de semana, se cuidem, até o próximo encontro, beijos, 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 até mais.